como aprender a superar o medo, a ansiedade ao falar em público em apenas 1 hora. Será que é possível? Hum, É possível, sim, senhora. Você vai aprender hoje a superar este medo, esta ansiedade que muitos transtornos já causou em tua vida e provavelmente ainda esteja a causar. Porque muitas oportunidades certamente você já perdeu por causa do medo de falar em público, por causa da ansiedade ao falar em público. É por esse motivo que eu convido-te a assistir esta super aula do princípio ao fim. E tal como prometi, você vai ter acesso grátis nos primeiros minutos desta super aula. Você vai poder compreender a essência desta super aula. Acredite, você não será a mesma pessoa depois desta super aula. Você vai ter acesso a segredos incríveis, extraordinários. Técnicas que felizmente já surpreenderam, já impactaram a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. E Angola não constitui exceção. São técnicas que já impactaram centenas de angolanos. E você pode sim ser o próximo. Mas é importante que você assista esta super aula até ao fim. Ela vai ter a duração aproximada de 1 hora. E você vai ter acesso grátis desta super aula por alguns minutos. Assista atentamente. Você deve estar a perguntar-se, ok, quem é você? Que idoneidade você tem para falar sobre o assunto? Meu caro, Martins Daniel é o meu nome, conhecido em muitas lides como Elavoco Daniel. Sou pai, sou filho, sou tio, sou angolano, casado e uma pessoa que durante muito tempo foi atormentada pelo medo, pela ansiedade de falar em público. Muito tempo. Eu recordo, inclusive, em que numa situação especial eu vivi na pele esta situação. Havia sido convidado que é para participar de uma reunião de alto nível no meu local de trabalho há já 15 anos. E eu estava muito ansioso em participar, porque é uma reunião que eu não participava de forma habitual, porque era de alto nível. E ao longo da reunião, quando chegou o dia D, eu passei dias e noites a preparar-me para aquela reunião. E quando chegou o dia D, esta reunião que teve lugar em Luanda, no município de Viana, eu achava-me preparado para participar desta reunião. A dado momento, foi suscitada uma questão muito sensível, por sinal. E, por incrível que pareça, quando foi colocada aquela questão, a resposta veio na ponta da língua. Eu tinha aquela resposta, porque é uma situação muito sensível, muito complicada, mas por incrível que pareça, eu tinha aquela resposta. E eu estava assim, meio perplexo, meio pensativo. Falo, não falo. Quando tomei a decisão para falar, meu caro, minha cara, as mãos começaram a tremer, o coração começou a bater com muita intensidade, o ar-condicionado estava no 18, mas eu estava a transpirar, as mãos ficaram bambas, as pernas ficaram bambas. Eu sei tão simplesmente que eu, naquele momento, congelei, paralisei, não consegui falar absolutamente nada. Resultado: não consegui expressar a ideia. Não consegui expressar a minha opinião. E por incrível que pareça, minutos depois, um colega meu teve a mesma ideia. Mas diferente de mim,
ele teve a ousadia de expressar a ideia. Teve a ousadia de falar. Falou, impactou as pessoas, foi muito aplaudido, muito elogiado e, por ironia do destino, dias depois, ele foi promovido. Eu passei dias e noites triste, desanimado, desiludido, porque aquela promoção seria minha. Aquela promoção seria para mim se eu tivesse a ousadia de falar. Mas não tive, pura e simplesmente. Perdi a oportunidade. Esta e muitas outras situações motivaram-me a tomar uma decisão. A decisão de vencer o medo, de vencer a ansiedade. Para o efeito, eu primeiramente participei de um treinamento presencial com uma pessoa muito notória na sociedade. Não vou dizer aqui o nome. Alguém que, por sinal, é treinador já há algum tempo. E participei do treinamento social, do treinamento presencial e não tive êxito. Mas não desisti. Fui buscando mais informações, fui lendo livros, somente livros, também não resultou. Tomei a decisão de participar em treinamentos online. Fiz treinamentos de programação neurolinguística, coaching, oratória, inteligência emocional. E por incrível que pareça, depois de algum tempo, eu desenvolvi esta habilidade. Comecei a falar bem em público. E até então, aquele Martins Daniel que não era tido e achado no local de trabalho, começou a ser considerado, começou a ser promovido, começou a alcançar outros patamares. Aquele Martins Daniel que não era tido e achado na sociedade, começou a ter notoriedade na sociedade. Aquele Martins Daniel que não era tido e achado na família, começou a ser notificado que é para participar de eventos da família, para ser inclusive o orador, o mestre em pedidos e casamentos. Aquele Martins Daniel que não era visto e lembrado, passou a ser visto e lembrado. Tudo isto porque desenvolvi esta habilidade e continuo a desenvolver. E é uma coisa, meu caro, minha cara. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue por um motivo muito simples. Ninguém é melhor que ninguém. Eu tenho visto pessoas que são muito competentes, pessoas inteligentes, pessoas inclusive que estudam, mas quando chega na hora H, pura e simplesmente esquecem. Meu caro, minha cara. Quem não é visto, não é lembrado. Por mais conhecimento que você tenha, se você não tiver a capacidade de expressar os conhecimentos que você tem, meu caro, você não será valorizado tal como você deveria ser. Você não será reconhecido tal como você deveria ser. Você não será valorizado tal como você deveria ser. É importante que você desenvolva esta habilidade. Esta é uma habilidade que qualquer profissional que almeja sucesso deve desenvolver. É um imperativo para qualquer pessoa desenvolver esta habilidade. É imperativo que você desenvolva esta habilidade, que saia do baú, que consiga efetivamente desenvolver esta habilidade, superando o medo, superando a ansiedade. E o primeiro passo é exatamente este: superar o medo, superar a ansiedade para falar bem em público. É por esse motivo, meu caro, minha cara, que hoje você está a participar desta atividade, desta super aula. Aprenda a vencer os seus medos. Aprenda a superar a sua ansiedade e faça a diferença na tua vida e na vida das pessoas que te circundam. Por isso, meu caro, hoje é o dia. Hoje é o dia. Enfrente os seus medos. Mas como, Martins Daniel, como é que eu vou enfrentar esta situação? Primeiro passo é importante que você saiba o seguinte. Aliás, este é um e-book com mais de 100 páginas que já impactou a vida de centenas de angolanos. E você provavelmente poderá ter acesso a este e-book no final desta super aula. Mas, dando continuidade, meu caro, você deve estar a perguntar-se: Martins Daniel, como é que eu vou vencer a ansiedade? O que é que eu devo fazer? Martins Daniel,
Antes de mais dizer o seguinte, meu caro, minha cara. Tudo começa com os pensamentos. Nós somos pessoas, somos seres humanos e, diferente dos demais, dos animais, nós somos seres racionais. Nós pensamos. Entretanto, é importante ter em conta o seguinte, meu caro, minha cara. Os pensamentos tanto podem te catapultar, como podem te afundar. Sim, a tua vida depende em grande medida da qualidade dos teus pensamentos. Martins Daniel, o que é que tu queres dizer com isto? É muito simples, meu caro. Eu pergunto-te, que tipo de pensamentos tendes antes ou durante a interação em público? Mas seja mais claro, Martins Daniel. Nós processamos os nossos pensamentos ou por diálogo interno ou por imagens. Repito, nós processamos os nossos pensamentos ou por diálogo interno ou por imagem. Martins Daniel, mas o que é diálogo interno? É exatamente esta voz interior que surgiu dentro de ti. E por vezes nós temos uma luta titânica dentro de nós. Aquela voz, antes de que você tenha qualquer desafio, aquela voz que diz para si mesmo: você não vai conseguir, você não é capaz, você não consegue. E se o microfone cair? E se a energia falhar? E se aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, você vai alimentar aqueles pensamentos que não te fortalecem. Esses pensamentos que não te fortalecem, pensamentos negativos, vão dar lugar a quê? A sentimentos que não te empoderam. A dúvida, a incerteza, a insegurança. Vão desencadear sentimentos como a vergonha, a ansiedade, o medo. Vão desencadear situações que não te catapultam, não te empoderam para que você possa falar bem em público. Pensamentos negativos, sentimentos negativos que vão desencadear exatamente em determinados comportamentos. O tremor nas mãos, o intenso batimento do coração, as pernas bambas, você a transpirar, mas você não está a entender o porquê que você está a transpirar. Você fica gago, mesmo não sendo gago. Você alimenta situações internas que vão ter reflexos externos, que vão refletir-se em comportamentos. E estes comportamentos negativos não vão dar lugar a resultados positivos. Pensamentos negativos, sentimentos negativos, comportamentos negativos, resultados negativos. Tudo começa com pensamentos, com a qualidade dos teus pensamentos. Que tipo de pensamentos você tem? Porque estes pensamentos vão desencadear o acréscimo de determinados hormônios. E aqui estou a falar exatamente da adrenalina, da noradrenalina e do cortisol. Eles vão alimentar a ansiedade, vão alimentar o medo desmedido. É normal ter medo, mas é anormal ser dominado pelo medo. É anormal ser dominado pela ansiedade. É anormal ser dominada pelo medo. É anormal ser dominada pela ansiedade. E este medo, esta ansiedade desmedida vão desencadear em comportamentos negativos que vão desembocar em resultados negativos. Mas tudo tem um ponto de partida. Sim. Mas disseste que no princípio tudo começa com os pensamentos. Atrás dos pensamentos há uma cortina, que são denominadas crenças. E a crença se traduz exatamente naquilo que você acredita que é verdade para ti. Eu vou dar um exemplo de uma crença muito frequente. Eu não sou capaz de falar bem em público. Por mais que tente, eu não vou conseguir falar bem em público. Esta crença vai alimentar
todo tipo de pensamentos negativos, sentimentos negativos, comportamentos negativos, resultados negativos. É por este motivo que é importante que você se autoconheça. Qual é a crença que está por detrás de tudo isto? Quais são os tipos de pensamentos que você normalmente alimenta antes ou durante a interação em público? Pensamentos estes que vão desembocar em sentimentos, comportamentos e resultados que não te têm agradado, que te têm feito, inclusive, perder inúmeras oportunidades de se destacar, de ser mais valorizado, de ser mais reconhecido. Meu caro, quem não é visto não é lembrado. Você deve estar a perguntar-se, Martins Daniel, como é que eu vou ter consciência disso? Eu não consigo dominar os pensamentos, não consigo administrar os pensamentos. Como é que eu vou saber que tipo de crença domina em mim? Meu caro, por isso é que eu disse, assista esta super aula até ao fim. Porque, acredito, você não será a mesma pessoa. Nós falamos em comportamentos, falamos em sentimentos. Quais são os sentimentos que você normalmente tem tido? E aqui vamos passar exatamente para aquele PDF que você recebeu pelo WhatsApp. O levantamento dos sintomas. Como qualquer doença, se bem que a ansiedade não é propriamente uma doença. O medo não é propriamente uma doença. Mas as doenças têm sintomas, têm sinais. A ansiedade e o medo também dão sinais. Também vêm refletir alguns sinais. E aqui, esta ferramenta que você recebeu vem exatamente te ajudar a ter consciência. Porque para você atacar um problema, é importante que você conheça o problema. É importante que você tenha consciência do problema. É impossível vencer um problema sem conhecer. É impossível você vencer o inimigo sem conhecê-lo. Quais são os sintomas? Quais são os sinais? Aqui tem vários sinais. Há pessoas que, por exemplo, antes ou durante a interação pública, o coração bate com muita intensidade, ficam gagos, ficam muito agitados. Há quem fica agressivo, há quem fica com muita ansiedade, há quem fica arrogante, há quem fica com muita falta de confiança, há quem fica decepcionado, há quem fica com culpa, há quem fica com dor no estômago, há quem fica com aquele frio na barriga. Enfim, são vários os sintomas, são vários os sinais. Quais são os teus sinais? Porque cada ser humano é um ser único e especial. Quais são os teus sinais? Preencha esta ferramenta. Tenha em consideração o texto que ali está, no sentido de você indicar com sinceridade 3 sintomas físicos e 5 sintomas emocionais que normalmente você manifesta antes ou durante a interação em público. Indique estes sintomas, porque o passo a seguir vamos exatamente buscar mecanismos, ferramentas, técnicas testadas e comprovadas que te vão ajudar, por um lado, a atacar, a vencer, a superar estes sintomas e, concomitantemente, superar o medo, a ansiedade, para falar bem em público. Fazendo uma pequena recapitulação, nós falamos exatamente que existem vários fenômenos em nós. Existem pensamentos que dão lugar a sentimentos que vão desencadear em comportamentos que vão culminar em resultados. Com relação aos resultados, preponderantemente os fracassos. Há quem congela por aí e simplesmente não consegue falar, tal como sucedia comigo no passado. Há quem foge. Eu conheço pessoas que fogem oportunidades de falar em público, não conseguem se expressar, fogem oportunidades, desmarcam, arranjam pretextos, enfim, tudo isto para fugir à situação de falar em público. Há quem até começa bem, mas depois, ao longo do discurso, ao longo da interação,
paralisa, começa a falar coisa com coisa, perde-se pura e simplesmente. É importante que você, para este efeito, tenha em conta, primeiramente, a qualidade dos teus pensamentos, como administrar os teus pensamentos para melhor administrar os teus sentimentos, para melhor ter comportamentos que vão de encontro com os resultados que você alcança. E tudo isto com ponto de partida: as crenças. Para este efeito é importante que você identifique os sintomas. Tens este quadro. Identifica estes sintomas, mas identifique com sinceridade para que possamos dar os passos subsequentes. Eu aguardo por ti na sequência desta nossa super aula, porque agora sim vai começar a pegar fogo. Agora sim você vai ter acesso a técnicas que te vão ajudar a vencer tudo isto. Agora sim você vai poder superar o medo, vai poder superar a ansiedade, vai poder efetivamente dar passos para vencer o medo com as técnicas que você vai ter acesso agora! A partir de agora! Mas para tal, é importante que você continue a assistir esta super aula. E eu conto contigo dentro de alguns instantes. Conto mesmo contigo, meu caro. Até lá, eu conto contigo. E não se esqueça, você é muito mais do que você pensa. Você é imagem e semelhança de Deus.